Revelado! A incrível história de uma avó abandonada, 90, Brosa Fracha. Como minha mãe lutou contra a tuberculose. Dona Amélia, com 72 anos, é a cara da força, mas também da solidão. Todos na pequena cidade do interior de Minas Gerais conhecem sua história. Abandonada pelas filhas, que foram atrás de um sonho nas grandes cidades, ela agora enfrenta uma batalha solitária contra a tuberculose. Seus olhos, antes cheios de vida, agora refletem o medo e a tristeza de quem viu o amor da família se dissipar. A tosse persistente ecoa pela casa vazia, enquanto as lembranças da risada de suas filhas se misturam às paredes que testemunharam momentos tão felizes. Mas a vida de Sofia, sua filha mais nova, está prestes a mudar. Aos 30 anos, ela se vê em um dilema: seguir seu sonho de se tornar enfermeira ou voltar para cuidar da mãe doente. A notícia da tuberculose de Dona Amélia atinge Sofia como um soco no estômago. O mundo que ela havia construído cuidadosamente começa a desmoronar. O que fazer? Ela decide que o amor pela mãe vale mais que qualquer ambição. Vou voltar, ela murmura para si mesma, determinada, mesmo sabendo dos olhares de desaprovação que vão surgir. Ao retornar à cidade, Sofia recebe os olhares críticos dos vizinhos, que antes não poupavam sorrisos nas festas juninas. Agora, sussurros sobre a doença da mãe lhe cercam. É uma maldição, diz um vizinho, enquanto outros organizam mutirões em prol da saúde de Dona Amélia. A cidade se divide entre amor e julgamento, enquanto Sofia luta contra o preconceito que rodeia a tuberculose. Mas, para ela, a luta é mais que uma questão de saúde. É uma luta pela dignidade da mãe e pela própria reconciliação familiar. Dentro da casa, uma nova realidade começa a tomar forma. As conversas entre mãe e filha, antes superficiais, agora ganham profundidade. Em uma noite, à luz de uma velha lamparina na mesa de madeira da cozinha, Dona Amélia começa a abrir seu coração. Sofia, eu sempre fiz de tudo por você e suas irmãs. Lágrimas escorrem pelo rosto da filha enquanto ela ouve as histórias de sacrifícios e amor incondicional que a mãe fez em silêncio. Cada palavra é um bálsamo, curando feridas antigas que o tempo havia deixado. E então a situação de Dona Amélia piora. O medo se instala, mas juntos, mãe e filha se tornam uma força imbatível. Enquanto a comunidade se divide, Sofia luta intensamente, mostrando à sua mãe que a vida tem um valor inestimável. Mas em cada esquina há vozes que as julgam. Ela está trazendo essa doença para a cidade, sussurra uma mulher. É um jogo de acusações que, por muitas vezes, ofusca o amor que predomina entre elas. Nesse cenário complicado, uma coisa fica clara. A luta de Dona Amélia é a luta de todas as mulheres que enfrentam o mesmo estigma. Ela decide que não será mais uma vítima. Com coragem, Dona Amélia levanta a voz na praça da cidade, desafiando o preconceito. Nós somos mais do que nossas doenças, brada ela, a emoção fervendo em seu peito. A comunidade, diante daquela mulher que sempre enfrentou a vida com bravura, parece hesitar, mas Sofia entende que essa é sua chance. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Dona Amélia olha ao redor, vê rostos familiares que agora se contorcem entre apoio e repulsa. A tensão é palpável. O conflito entre aceitação e preconceito explode a qualquer momento. E enquanto Sofia observa a luta da mãe, uma pergunta toma conta de seu coração angustiado. Até onde ela irá para proteger a mãe e o que aquilo significa para mães, filhas e uma comunidade inteira que precisa aprender a amar novamente? O futuro da mãe e da filha e da própria cidade dependia desse momento. A transformação estava apenas começando. O impacto das palavras de Dona Amélia reverberou na praça como um trovão, e por um instante todos pareciam paralisados. Sofia sentiu um calor subir pelas suas veias. A coragem da mãe acendeu uma chama dentro dela, uma vontade inexplicável de defender aquela mulher que sempre foi seu porto seguro. Ela não podia deixar que o medo e a ignorância ceifassem o amor que ainda restava entre elas.
É isso, mãe. É hora de mostrar para eles quem você realmente é, gritou Sofia, com a voz embargada, mas cheia de determinação. Os rostos que antes a encaravam com desprezo agora pareciam hesitar, confusos diante daquela mulher que se levantava contra séculos de preconceito. Dona Amélia, mesmo debilitada pela doença, se manteve firme. Ela olhou profundamente nos olhos de Sofia, vendo ali um reflexo de sua força. Juntas, somos mais fortes, não apenas por nós, mas por todas as mulheres que ainda sofrem em silêncio, disse, a determinação transbordando em cada palavra. A praça, que antes pulsava com murmúrios negativos, começou a atrair curiosidade. Algumas pessoas se aproximaram, tentando entender o que estava acontecendo. Uma velha amiga de Dona Amélia se aproximou. Eu não sabia. Eu sinto muito, disse com a voz trêmula, o olhar expressando a desconstrução de seu preconceito. Outras começaram a acenar afirmativamente, fazendo perguntas e, pela primeira vez, oferecendo ajuda. Mas enquanto o ambiente começava a mudar, os fantasmas do passado voltaram a assombrar Sofia. Lembrou-se das tardes em que suas irmãs e ela brincavam no quintal, enquanto Dona Amélia preparava os lanches com tanto amor. Sozinha, ela havia criado aquelas filhas, torcendo para que elas tivessem um futuro melhor. Onde estavam as irmãs agora? Os sussurros de desapontamento começaram a ecoar novamente. Isso era um fardo que Sofia precisava carregar sozinha. A luta para reaproximar a comunidade de Dona Amélia tornava-se uma batalha diária. Sofia decidiu organizar encontros na casa da mãe, onde as pessoas poderiam aprender sobre a tuberculose, quebrar o estigma e criar um espaço seguro para educação e empatia. Precisamos mostrar que o amor pode combater o preconceito, dizia ela, convencendo os vizinhos a se unirem. Cada encontro atraía mais participantes e o clima tenso começou a se dissipar, deixando para trás um rastro de esperança. Naquela noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu, Dona Amélia e Sofia estavam sentadas à mesa. Estamos fazendo a coisa certa, não estamos, filha? Perguntou Dona Amélia, ansiosa. A voz de Sofia firme soou tranquila. Sim, mãe, estamos mostrando ao mundo o que significa amar, mesmo em tempos difíceis. Na manhã seguinte, um novo desafio surgiu. Uma reportagem sobre a luta de Dona Amélia começou a circular pelas redes sociais da cidade. Era apenas uma questão de horas até que as vozes da crítica recomeçassem. O que estava prestes a ser um momento de união poderia rapidamente se transformar em algo devastador. Sofia tomou um gole de café, a ansiedade apertando seu peito. Mãe, estamos prestes a enfrentar uma tempestade, pensou, enquanto olhava pela janela. A transformação da cidade estava apenas começando, mas as sombras do passado ainda podiam ameaçar o futuro. E, à medida que o dia avançava, uma pergunta preenchia os pensamentos de ambas. Estariam preparadas para o que vinha a seguir? Dona Amélia e Sofia sentiram o peso da manhã como uma nuvem escura sobre suas cabeças. As redes sociais borbulhavam com opiniões fervorosas e muitas delas carregavam uma carga de preconceito. A reportagem, que parecia ser o início de uma nova era de empatia, poderia, na verdade, virar uma armadilha. Enquanto o sol se erguia, cada raio parecia amplificar os ecos de vozes hostis surgindo contra elas. Mãe, precisamos estar preparadas para qualquer coisa, disse Sofia, a determinação ainda firme dentro dela, colocada à prova pelo medo que a rodeava. Se eles se opuserem, vamos ser ainda mais fortes, vamos responder com amor, não com raiva. Dona Amélia assentiu, seu olhar transmitindo uma mistura de carinho e preocupação. Ela sabia que Sofia era forte, mas o que elas enfrentariam seria muito mais que palavras. O dia seguiu, e enquanto as críticas se acumulavam, uma onda de apoio também surgiu. Mensagens de encorajamento começaram a inundar a caixa de entrada do Facebook de Dona Amélia. Amigos antigos, pessoas que compartilharam momentos na calçada ou que trocaram sorrisos na praça, deixavam comentários emocionantes. Estamos com você e a verdade sempre prevalece, começaram a ressoar entre os posts carregados de ódio. Sofia sorriu ao ver o apoio que vinha de onde menos esperava. Aquilo deu um fôlego renovado à sua luta. Mãe, olha isso, tem tanta gente ao nosso lado, disse ela enquanto pulava de alegria, mostrando as mensagens para Dona Amélia, que, mesmo debilitada, sentia o coração aquecer. Contudo, a tempestade não tardou a se intensificar. Uma tarde, enquanto estavam na casa, um grupo de pessoas parecia se agitar lá fora.
Sofia e Dona Amélia foram até a janela e viram manifestantes segurando cartazes com frases hostis, clamando por uma solução rápida para a praga das periferias. O rosto de Dona Amélia empalideceu. A lembrança de sua doença, o medo do que poderiam fazer, a lâmina do preconceito cortou profundo. Mãe, nós não vamos nos deixar abalar. Vamos encontrar um jeito de fazer isso parar. A voz de Sofia tremulou, mas a chama que acendia em seu coração se fez mais intensa. Dona Amélia respirou fundo. Filha, vamos mostrar a eles que somos mais sábias e amorosas do que qualquer palavra maldosa. Era a certeza que vinha das raízes de sua coragem de mãe. Elas decidiram que precisavam agir juntas, mais do que nunca. Naquela noite, juntas, elaboraram um plano. Iriam organizar um evento na praça, um espaço de diálogo aberto onde todos poderiam compartilhar suas histórias. Isso poderia não apenas criar conscientização sobre a tuberculose, mas também abrir os olhos para a dor humana que existia por trás de cada pessoa. O amor poderia combater o ódio, mas seria preciso coragem. Enquanto preparavam os cartazes, a determinação de Sofia crescia a cada passo. Ela se lembrava de suas irmãs, das tardes de sol e da força materna que sempre guiou seus passos. Quem disse que o amor falharia diante da intolerância? Estava apenas começando a entendê-lo de uma maneira nova. Contudo, quando as notícias sobre o evento começaram a se espalhar, outro desafio surgiu. Um pastor conhecido na cidade, que tinha uma voz forte e um público considerável, decidiu ir ao encontro. Ele estava pronto para se opor e promoveu com fervor sua versão da moralidade e da saúde pública, colocando as mães em uma posição difícil. Mãe, a tempestade está longe de acabar, disse Sofia, cerrando os punhos como se estivesse se preparando para a batalha. A pergunta ecoava em sua mente: como se defenderiam diante de uma oposição tão poderosa? E, enquanto o vento soprava lá fora e a cidade parecia se dividir, elas sabiam que qualquer que fosse o resultado, a luta por amor e dignidade estava apenas começando. Era uma manhã nublada e o silêncio na casa de Dona Amélia parecia ter um peso quase palpável. O clima de tensão estava no ar, enraizado na incerteza que brotava a cada comentário maldoso ouvido na rua ou lido nas redes sociais. As vozes de apoio começaram a minguar, fazendo a esperança vacilar. Sofia observava a mãe em silêncio, sentindo a força que sempre emanara dela, mas mesmo a mais forte das raízes podia ser abalada pelo vendaval da intolerância. Vamos nos encontrar com as pessoas que se ofereceram para ajudar, sugeriu Sofia, buscando reacender o brilho nos olhos da mãe. Elas estão dispostas a falar, a se juntar a nós na praça. Precisamos mostrar que não estamos sozinhas. Dona Amélia olhou a filha, admirando a coragem que pulsava em seu peito jovem. A imagem do pastor, com suas palavras cortantes, ainda estava fresca em sua mente. O homem não hesitaria em usar seu poder para desmantelar qualquer esforço de empatia. Sofia pegou seu celular e começou a organizar uma reunião. Com cada mensagem enviada, um novo fio de esperança se entrelaçava no coração de ambas. Elas convidaram amigos, vizinhos e até mesmo pessoas que não conheciam bem, mas que já haviam se manifestado favoravelmente nas redes sociais. Algo mágico começou a acontecer. O apoio estava voltando, mais forte e mais claro. Elas não estavam sozinhas. Na véspera do evento, os preparativos estavam em pleno andamento. Era noite que a cidade despertava de um jeito diferente. Luzes piscando nas casas, pessoas se reunindo nas calçadas para conversar. O clima se enchia de murmúrios e risadas abafadas. Sofia e Dona Amélia organizaram a praça, colocando as cadeiras de forma a criar um círculo acolhedor. Cartazes chamativos com mensagens de amor e esperança estavam espalhados por todo lado, prontos para serem lidos. Já era quase noite quando um grupo de voluntários chegou. A energia na praça aumentou e os rostos se iluminavam com um brilho de esperança. No entanto, antes que a alegria pudesse se consolidar, o pastor surgiu, acompanhado de um punhado de pessoas que o apoiavam. As vozes que antes eram murmúrios, agora se tornavam estrondosas, ecoando palavras que poderiam amedrontar qualquer um. Isso não é um lugar seguro para vocês. Estamos aqui para proteger a comunidade. Ele bradou, sua voz ressoando como um trovão. O grupo que o acompanhava parecia animado com a possibilidade de confrontar, e o clima algo zedou. Sofia sentiu o coração acelerar. Tinha certeza de que a miséria e a dor não eram as únicas realidades daquela praça.
Ela se virou para a mãe, que permanecia de pé, firme como um pinheiro. Precisamos falar, disse Sofia, sua voz baixa e decidida. Vamos lembrar a todos sobre o que realmente importa aqui. É sobre nós, mães e filhos, sobre a verdade de nossa luta. Dona Amélia apertou a mão da filha, sentindo a energia dela vibrar em cada palavra. Elas precisavam de coragem agora mais do que nunca. Vamos mostrar a eles que estamos aqui para unir, não para dividir, para amar, não para odiar. A tensão no ar parecia densa como um cobertor pesado, e o murmúrio da multidão se tornava ensurdecedor. O que aconteceria a seguir? Seria aquele o momento que definiriam não apenas suas vidas, mas também a percepção da cidade sobre a aceitação e amor? Com os corações batendo em uníssono, Sofia e Dona Amélia se prepararam para se levantar em defesa, não apenas de si mesmas, mas de todos que já haviam lutado em silêncio. Aquelas vozes marcantes e provocativas não iriam silenciá-las. Era a hora de darem o primeiro passo em direção ao diálogo, nem que isso significasse enfrentar uma onda de resistência. Como aquelas mulheres fariam frente à tempestade que se aproximava? Os raios da luz que filtravam pelas nuvens pareciam iluminar a fazeira da praça, como uma bênção para aquele momento decisivo. O murmúrio da multidão oscilava entre a expectativa e o receio, mas a presença de Dona Amélia e Sofia era como um farol guiando os que se juntavam a elas. Vamos ser a voz que ressoa amor, pensou Sofia, fortalecendo-se com aquela ideia. Dona Amélia respirou fundo e se adiantou. Seus olhos, que antes refletiam medo, agora brilhavam com uma determinação feroz. Amigos, estamos aqui para mostrar que a união é mais forte que o ódio. Sua voz estava firme. As pessoas começaram a prestar atenção. Nós não estamos aqui para criar divisões. Viemos em busca de um entendimento, uma troca de experiências. Amor não é uma ameaça. O pastor a olhava, seu semblante duro como pedra, mas Dona Amélia não deixou que isso a intimidasse. Ela sentia seu coração pulsar. Ao redor, apoiadores começaram a responder com aplausos tímidos, mas encorajadores. Era o sinal de que ali, naquela praça, a mudança estava começando a acontecer. Escutem, Sofia interveio, sua voz jovem e vibrante cortando o ar pesado. Todos nós temos histórias, histórias que nos unem. A luta de cada um aqui é válida e hoje é o dia de contar essas histórias. Um pastor de intolerância não deve ser mais forte que o amor que carregamos dentro de nós. Vamos mostrar isso juntos. A empolgação se espalhava pela multidão, como uma onda crescente, e os aplausos tornaram-se cada vez mais intensos. Dona Amélia observou enquanto pessoas começaram a se manifestar, contando histórias de dor, superação e aceitação. Uma mulher com lágrimas nos olhos falou sobre o difícil processo de aceitação da sua filha, que se descobriu diferente, mas que encontrou amor em lugares inesperados. A cada relato, a praça pulsava com mais força. As vozes se misturavam, criando um som harmonioso que desafiava o eco do ódio. O pastor, percebendo que seu controle estava se esvaindo, tentou interromper. Isso é uma manipulação. Estão aqui para desestabilizar a nossa comunidade. Mas alguém na multidão gritou: ao invés de desestabilizar, queremos construir. Esse lugar é nosso e equivale a amor e respeito. As palavras ecoaram pela praça, como um grito de força coletiva. O coração de Sofia pulsava forte. Estava encantada ao ver como a empatia e a solidariedade estavam se reacendendo. Contudo, ainda havia um nó na garganta. O que aconteceria se o pastor decidisse usar métodos mais agressivos para acalmar aquela multidão? Ela trocou um olhar com sua mãe e viu que Dona Amélia estava pensando a mesma coisa. Elas precisavam estar prontas para qualquer situação. Por um momento, um silêncio se fez presente, como se o mundo parasse para escutar. Podia-se ouvir o vento suave acariciando as folhas das árvores. O pastor, percebendo que havia perdido uma parte do controle da situação, tentou se recolher. Mas Dona Amélia sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Hoje é o primeiro passo, ela disse, a voz firme. Novamente. Estamos construindo uma nova história e ninguém pode nos parar. Estamos aqui para ficarmos, não para sairmos. Enquanto a multidão respondia com gritos de apoio, a tensão ainda pairava no ar. O pastor estava ainda mais agitado, visivelmente irritado com a virada das coisas. Como ficaria a praça agora? As perguntas que antes ecoavam nas mentes de todos estavam mais amplamente formuladas. O que viriam a enfrentar a seguir?
Aquelas vozes caladas e medrosas finalmente desabrochavam. Era o alvorecer de uma nova luta e, ao mesmo tempo, a sombra da desordem se aproximava. O que mais estava por vir nessa noite de transformação? O calor da praça aumentava e os rostos começavam a se misturar em um mar de emoções. A euforia que antes dominava o ambiente era agora um campo de batalha, onde cada grito, cada história contada era uma bala disparada em direção ao coração do pastor. Ele, por sua vez, gesticulava freneticamente, tentando retomar o controle da situação, mas sua autoridade desmoronava diante da força coletiva que ali se formava. "Voltem para suas casas", ele bradou. Mas a resposta imediata foi um coro de vozes unidas: "Não!". A determinação na multidão crescia como uma chama que não podia ser apagada. Cada relato de dor e amor ecoava, e as pessoas sentiam o peso daquelas palavras. Uma história após a outra se desenrolava como o fio de uma tapeçaria vibrante, onde dor e alegria se entrelaçavam. Dona Amélia caminhava de um lado para o outro, observando cada novo orador. Era impressionante ver como aqueles que antes se mantinham na sombra agora se levantavam para brilhar. Um homem idoso começou a falar sobre sua experiência em um tempo em que o preconceito imperava, quando foi rejeitado pela sua comunidade. Ele encerrava seu depoimento com as palavras: "Se não fosse pela solidariedade de alguns, eu não estaria aqui hoje". Os aplausos seguiram, num crescendo emocionante. A imagem do pastor, cada vez mais isolado e perdido, se destacava em meio à união que se formava. Ele olhou para Dona Amélia, então para Sofia, como se fosse um desafio pessoal. Sua expressão se transformou. O que seria um discurso de medo agora se tornava uma ameaça velada. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Temos que nos preparar, mãe", disse ela, fazendo questão de ser ouvida. Dona Amélia assentiu. O que quer que o pastor estivesse planejando, era necessário estar pronta. Subitamente, um jovem de cabelo colorido tomou o microfone, sua voz desenhando alegria em um momento de tensão. "A única coisa que devemos temer é a falta de amor", exclamou, e a plateia explodiu em aplausos e gritos de alegria. Era um entusiasmo contagiante, como se esperassem que cada palavra pudesse mudar o mundo. Mas naquele calor, algo escuro se acumulava. O pastor estava prestes a perder o controle, não apenas da situação, mas de suas próprias emoções. Ele parecia estar à beira de um colapso, e essa fragilidade poderia se converter em um ataque. Sofia e Dona Amélia trocavam olhares de reconhecimento. Era hora de proteger aqueles que haviam encontrado coragem para se manifestar. Então, o pastor, num rompante, ergueu a voz. "Vocês não sabem o que estão fazendo. A única coisa que a tolerância gera é o caos. Este é um aviso." O tom ameaçador reverberou, causando um silêncio avassalador. Nesse instante de tensão, uma mulher avançou para a frente, seu corpo tremendo, mas seus olhos radiantes de bravura. "Você pode nos ameaçar, mas não pode nos calar", disse ela, desafiando o pastor. "Estamos unidos e decididos." Aquela declaração era um selamento, uma armadura emocional contra a tirania do receio. E assim, a atmosfera se tornava elétrica. O medo e a coragem se tangiam. O que seria um momento de desespero agora fervia em um fervor de esperança e revolução. Era um divisor de águas, um grito de liberdade que ressoava por toda a praça. Mas, em meio a toda a agitação, alguém da multidão começou a gritar. O que era um apelo suave rapidamente transformou-se em uma frenesi, apelos de angústia que cortavam o ar. "Olhem, a polícia!" E com essas palavras, a tensão que era palpável se tornava uma mistura de incerteza e medo. O que aconteceria agora? A luta estava apenas começando, e o verdadeiro teste de sua união se aproximava. O grito ecoou como um trovão na praça. A palavra polícia reverberou entre as pessoas. A atmosfera de euforia instantaneamente se desfez. Os rostos antes vibrantes agora se tornaram máscaras de preocupação. Sofia apertou a mão de Dona Amélia, o coração disparado. "Calma, não podemos deixar o medo nos dominar", Sofia exclamou, tentando reunir forças. Mas a confusão já havia tomado conta.
Pessoas começaram a se mover desordenadamente, os olhares fixos na entrada da praça. Formem uma barreira! A mulher destemida que havia desafiado o pastor gritou, e a mensagem se espalhou como um incêndio. Uma onda de solidariedade fluiu entre eles. As mãos se uniram, criando uma cercadura protetora em torno dos que se manifestavam. Vamos nos mostrar juntos, não estamos sozinhos, disse um jovem, sua voz firme. Ele tinha um brilho nos olhos, animando aqueles a permanecerem firmes. Dona Amélia olhou para a filha, um misto de orgulho e temor. O ato de coragem que surgia era lindo, mas havia um preço a pagar. De repente, a figura dos policiais começou a surgir, escura e imponente. Armados com cacetetes e spray de pimenta, o semblante deles era sério, transformando o clima de liberdade em um ar de hostilidade. Sofia sentiu um nó na garganta. O que eles fariam agora? A coragem em seus peitos era palpável, mas a realidade estava prestes a se impor. Se vocês avançarem, vamos nos unir mais ainda, gritou alguém no meio da multidão. Era um grito de desafio, e as palavras reverberaram no ar como um mantra. A estratégia parecia ser um escudo contra o pânico iminente. Mas a polícia não hesitou. Comandados por um sargento de expressão impassível, avançaram em direção ao grupo. Tensão parecia um fio prestes a se romper. Dona Amélia puxou Sofia para mais perto, os olhos cheios de temor. Isso não vai acabar bem, sussurrou. Mas sua voz, embora carregada de preocupação, também continha a força de um amor inabalável. O impacto do choque inicial da polícia envolveu a praça. Os gritos se tornaram mais frenéticos à medida que as pessoas se moviam em direção ao lado mais seguro. A solidão daquelas vozes tinha se transformado em uma sinfonia de resistência. Havia um poder ali, uma conexão visceral entre todos, uma onda de determinação, mas a situação se tornava arriscada. A mulher destemida que havia desafiado o pastor avançou um passo à frente, seu corpo tremendo, mas o olhar fulgurante. Se vocês acham que podem nos amedrontar, não conhecem a força que temos dentro de nós. Estão atacando a nossa verdade e não vamos recuar. Era um apelo, um chamado à luta. E naquele momento, algo estranho aconteceu. A multidão começou a se mover, cada pessoa assumindo sua posição, como se estivessem ensaiando uma dança que havia sido esquecida. A tensão estava no auge. Cada batida do coração ecoava junto ao pulsar da vida naquele espaço. Não deixem que o medo ganhe, unam-se por amor. O jovem de cabelo colorido tinha retornado ao microfone, sua voz vibrante superando a tempestade que se instalava. Aquela frase envolvia uma promessa, uma esperança coletiva que poderia desviar a tempestade que se aproximava. Mas, em meio ao clamor, Sofia sentiu algo gelar dentro dela. O sargento fez um sinal e os policiais avançaram com fúria inesperada. O tempo parecia parar, ao mesmo tempo que o coração dela acelerava. Eles estavam prestes a cruzar uma linha invisível, e o que aconteceria agora? Enquanto a bravura se transformava em paralisação, a multidão se dividia entre a luta e a fuga. Sofia soube que aquele momento era crucial. O que ela escolheria fazer? E, naquele instante de dúvida, as palavras da mãe ecoaram em sua mente. Lute pelo que é certo, mesmo que tudo pareça perdido. O destino de muitos poderia ser decidido ali, e a intensidade do momento estava prestes a estourar. Como um instante antes do impacto, Sofia respirou fundo. Estava na hora de se posicionar. Mas ela sabia, o risco era grande, e agora uma nova questão emergia. Estariam prontos para enfrentar as consequências da coragem que cultivaram? A praça se tornava um campo de batalha emocional, e o ar parecia denso, carregado de tensão. Cada segundo se arrastava como se o próprio tempo tivesse decidido hesitar diante daquele clamor. Sofia sentiu o coração pulsar forte, como uma bateria sem fim. Sua respiração se tornava rápida e, em meio ao caos, ela viu Dona Amélia segurando a barra de sua blusa, um gesto de quem estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. Por favor, não tenha medo, mãe. A voz de Sofia tremia um pouco, mas sua determinação havia ganho corpo. Ao redor delas, os rostos permaneciam tensos. A coragem da mulher do microfone incendiava as esperanças, mas ao mesmo tempo, o avanço dos policiais destruía qualquer possibilidade de calma. Fiquem juntos, vamos seguir firmes. A mulher atirou suas palavras como balas,
e muitas vozes se uniram a ela, criando uma onda de gritos que reverberava pela praça, misturando som e emoção. Mas os policiais já estavam muito perto. Os olhos do sargento brilhavam como uma frieza que gelava. Ele se aproximou do grupo de frente, fazendo um sinal para que os homens ao seu redor se preparassem. Sentindo um frio na barriga, Sofia fez um esforço para garantir que Dona Amélia permanecesse firme ao seu lado. Se eles avançarem, pensou, sua mente borbulhando. Um plano formava-se vago em sua mente, um desejo de que poderiam resistir, lutar. Mas seus desafios eram ainda maiores do que imaginava. As pessoas ao redor estavam divididas entre se manterem firmes ou se dispersar. E ela sabia que a fila do amor e da resistência estava prestes a se romper. Vamos lá, gente! Se é por amor, vamos lutar! O jovem de cabelo colorido estava incansável, e mesmo em meio à adrenalina, as vozes começaram a ecoar, se transformando em um canto de união. A expectativa e a esperança naquilo eram como combustível, uma certeza de que não era apenas uma luta por um ideal, mas uma jornada que unia todos ali. Os primeiros golpes começaram. Um soco dado por um policial atingiu alguém próximo e a multidão estremeceu. Um grito ecoou. Era o sinal do começo de algo incerto, algo que parecia dar sentido àquelas horas de preparação. Sofia viu as lágrimas começarem a escorregar pelo rosto da mulher que liderava a manifestação, mas ela não se deixou abater. O espírito de luta estava aceso, mas quanto mais a situação avançava, mais difícil se tornava sustentar aquele poder. União! Resistência! Ela mesma sentia-se dividida entre o desejo de lutar e o instinto de se proteger, mas não podia desistir. Olhando ao redor, viu muitas lágrimas, mas também muitos sorrisos. Havia um tipo de beleza naquele ato coletivo de resistência. No meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ressoou, e Sofia percebeu que um grupo de manifestantes, numa ação coordenada, havia puxado as mãos uns dos outros e formado uma corrente unida, movendo-se para frente, avançando contra a barreira policial. Era um movimento carregado de simbolismo e força. "É agora!" gritou uma voz poderosa, e parecia que aquele momento poderia ser uma virada. Sofia sentiu a adrenalina tomar conta, sua determinação se intensificou. O que ocorreria em seguida poderia ser o início da transformação que tanto desejavam. Mas, logo depois, o sargento deu um passo à frente, apontando diretamente para o grupo, como se escolhesse um alvo. "Retornem às suas casas, ou enfrentaremos as consequências." Era um aviso, e o coração de Sofia afundou com a gravidade das palavras. Ela sabia que não havia um retorno possível. Momentos como esses distorcem o tempo, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar era forte. E com um sopro de coragem, Sofia decidiu. Sabia que a luta delas carregava mais peso do que qualquer temor. Essa era a chance deles, e era preciso aproveitá-la. Mas a pergunta que a assombrava era: estariam prontos para as consequências da decisão que estavam prestes a tomar? E no fundo do coração ela sentia que, independentemente do resultado, tudo estava prestes a culminar em uma reviravolta inesperada. O grito da coletividade soava como um eco pulsante, reverberando na alma da praça. Sofia sentiu que estava em meio a um turbilhão de emoções. Coração batendo acelerado, ela se colocou em frente a Dona Amélia como um escudo humano. A dúvida se infiltrava na mente de todos, mas a coragem parecia querer superar o medo. À medida que a corrente se movia, o jovem de cabelo colorido levantou o punho, sua expressão determinada refletindo a esperança que animava a multidão. "Por amor, por justiça!" ele exclamou, e a multidão claramente sentia que juntos eram mais fortes. Sofia olhou em volta e viu pessoas com lágrimas, mas também havia aqueles que sorriram, que gritavam, que buscavam um futuro melhor. Quando o primeiro golpe da polícia landou, foi como se uma bomba tivesse estourado. O som do impacto era ensurdecedor. Alguém próximo gritou de dor, mas o calor humano que emanava do grupo parecia misturar-se com raiva e coragem. A intenção de se despedaçar estava longe dos seus corações. A multidão se apertou, as mãos se uniram ainda mais. Os gestos de solidariedade estavam ali, e a luta deles não era apenas pela manifestação, mas por um desses momentos onde a vida parece renascer a cada segundo. "Não podemos deixar que nos destruam", Sofia gritou, suas palavras levando mais força do que teria imaginado.
Ela viu o olhar de sua mãe, ferido mas brando, refletindo uma resiliência que ela sempre tentara encenar. Era isso que Dona Amélia representava, um farol. A praça agora era um oceano de vozes, e o que antes parecia uma batalha perdida se transformava num exército de esperanças. O sargento, percebendo o movimento de resistência, fez um gesto brusco e tirou algo do cinto. Sofia sentiu a adrenalina subir à cabeça. O que ele vai fazer? Pensou. A imagem da ausência da sua avó despontando em sua mente. O peso daquela lembrança a impulsionou a seguir em frente. Por favor, fiquem juntos, não podemos recuar agora. A líder da manifestação chamava, e as pessoas, em um impulso quase subconsciente, começaram a responder, levantando seus braços num gesto de união. Era um símbolo poderoso, um lembrete do que estavam lutando. Mas a situação rapidamente evoluía para algo mais perigoso. As vozes se tornavam cada vez mais altas, mas por trás delas, um pânico silencioso se espalhou. E se acontecer algo sério? Perguntava-se Sofia. As consequências daquela luta estavam mais próximas do que qualquer um gostaria de admitir. Um grito distinto cortou o ar, um alarme que soou mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. Cuidado! O sargento avançou, uma expressão sinistra no rosto, e ao redor, as pessoas começaram a dispersar, sufocando a esperança em uma correria desenfreada. A corrente foi se desfazendo, e em vez de um exército, a praça se transformou em um campo de batalha real. A adrenalina da luta, a sensação de união, tudo parecia desmoronar diante do tumulto. "Não!" gritou Sofia, sua voz se perdendo no barulho da confusão. Sentiu a mão de Dona Amélia apertar a sua, um lembrete de que ninguém deveria se separar naquele momento. Mas era um desespero coletivo, algo maior do que cada um de vocês. O coração de Sofia doía e, ao olhar ao redor, viu rostos apavorados, expressões de desespero. "Não podemos nos separar!" E a frase ecoou, mas pouco a pouco, a imensa barricada policial se aproximava. Diante daquela situação desesperadora, uma ideia surgiu. Sofia teve uma visão clara, algo que poderia mudar tudo, mas tempo estava se esgotando, e a pergunta não saía da sua cabeça. Conseguiria realmente fazer diferença diante de um sistema tão poderoso que parecia determinado a esmagá-los? A incerteza a assolava, mas um desejo fervente de não desistir queimava em seu peito. E no horizonte, ela viu uma figura familiar emergir da multidão. Poderia ser a chave para tudo. Realmente era? Sofia não acreditou no que via. Era sua irmã, Juliana, que havia partido para a cidade grande muitos anos atrás em busca de um futuro melhor. O coração dela disparou de alegria e incredulidade, misturando-se ao pavor da situação. Juliana estava ali, e na fração de segundo que se seguiu, um nó se desfez em sua garganta. "Por que você voltou?" Sofia gritou, tentando atravessar o barulho. Juliana não hesitou em atravessar a multidão com um olhar decidido, seu rosto iluminado por um sentimento de pertencimento e coragem. "Porque a nossa mãe precisa de nós", Juliana respondeu, a voz firme e clara como um sino. "Eu não poderia ficar longe enquanto vocês lutam. Estou aqui para ajudar." Dona Amélia sentiu um calor inundar seu coração. Era como se um raio de sol tivesse atravessado as nuvens escuras. Vê-la de volta era como encontrar uma luz em meio à escuridão. "Juliana!" A emoção tomou conta do ambiente, e a tensão que antes pairava pareceu diminuir, se transformando em um calor reconfortante. "Juntas, nós somos um exército!" A frase de Juliana ecoou de forma clara e vibrante, como uma convocação. "Vamos mostrar a eles que estamos aqui para lutar pelo amor e pela verdade." As palavras formaram um elo instantâneo entre as irmãs, e a união delas se espalhou, criando uma onda de coragem pela praça. Os olhares que antes mostravam desaprovação, agora se tornavam curiosos. Sofia viu pessoas começarem a se unir, formando novamente aquela corrente poderosa, desta vez com mais determinação. O espírito de solidariedade se agigantava. "Vamos nos unir, por amor, por nossa família, por todas as mulheres que lutam sozinhas!" Juliana bradou, e o clamor ecoou entre as pessoas. Dona Amélia observava, o coração transbordando de emoção. Ver suas filhas juntas novamente a fazia lembrar de momentos no passado, em que laços familiares eram a força que sustentava tudo.
Naquele intervalo, ela percebeu que a luta não era apenas contra o preconceito da sociedade, mas uma luta pelo amor que passou por tantas adversidades. Então o sargento avançou uma vez mais, mas desta vez ele estava cercado pelas vozes agora unidas de amor e solidariedade. "Acreditamos na cura, no perdão e na aceitação", gritou alguém da multidão. E em resposta ao poder do amor, uma onda de transformação começou a brotar ali. Dona Amélia respirou fundo, pegou as mãos de suas filhas e se juntou a elas, cada uma delas segurando firmemente as mãos da outra. "Nós somos mais do que nossas doenças", disse, e seu olhar alcançou a multidão, engajando todos em sua batalha contra o estigma. "Vocês não têm que lutar sozinhos, juntos somos força." As palavras de Dona Amélia reverberaram, criando um movimento que não apenas enfrentava a ignorância, mas buscava curar corações partidos. Enquanto o sargento hesitava, a multidão começou a avançar lentamente, mas os policiais não estavam preparados para a força daquele amor coletivo. Ninguém queria violência e todos desejavam paz. As vozes que antes estavam em conflito agora se amalgamavam em um grito só: "Não à intolerância!" O desespero se transformou em uma onda de esperança. Esse era o verdadeiro poder da comunidade, e a energia pulsante na praça era inquestionável. O sargento, percebendo que a situação estava saindo do controle, abaixou o punho e sinalizou para os policiais. O clima de tensão se desfez aos poucos. As pessoas, aos poucos, começaram a se aproximar da polícia, não mais como inimigos, mas com a certeza de que estavam ali para construir um novo precursor de civilização. Sofia, Juliana e Dona Amélia permaneceram no centro do movimento, sentindo a força que suas vozes haviam gerado. Elas sabiam que não eram apenas um trio, mas representavam tantas outras famílias, tantas outras mulheres lutadoras, e ali estavam construindo um futuro mais promissor. Ao final, Dona Amélia, cercada pela filha e pela irmã, olhou para o horizonte. O sol havia começado a se pôr, e uma nova luz estava prestes a acender. Naquele momento de transformação, algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a se abraçar, a rir, a chorar, criando um monumento de amor e compaixão. Dona Amélia sentiu o peso que carregava ao longo dos anos se desvanecer. A luta tinha sido dura, mas ali, no seio daquela comunidade renovada, ela se sentiu viva novamente, esperançosa e, assim, finalmente unida à sua família e à cidade que já a havia rejeitado. "Essa história está apenas começando", murmura Sofia, e todas sorriem, seus corações entrelaçados. Agora, mais do que nunca, é hora de a história do amor, da luta e da superação continuar. E você, que está assistindo, precisará fazer parte dessa mudança. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a ouvirem essas histórias impactantes. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final, sua opinião é fundamental para nós. E lembre-se, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação, porque só verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O momento é agora!